Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar 3 vilões da alimentação que eles podem estar te impedindo de conquistar aquele corpo que você deseja. Se você ainda não é inscrito no canal, já aperta aqui embaixo no botão vermelho onde está escrito inscrever-se para você conseguir acompanhar os próximos vídeos e as dicas que eu dou aqui no canal. E o primeiro dos 3 vilões seria o açúcar. Por que o açúcar é um vilão? Além dele ter um alto teor de calorias, dos alimentos que contêm açúcar, eles terem muita caloria, o açúcar ele é um alimento que ele é muito inflamatório, então além dele dificultar o emagrecimento, ele também tem toda uma questão de saúde, que ele vai aumentar as inflamações do corpo, que ele vai trazer outros prejuízos, como prejuízos para a saúde bucal, e ele também desregula os nossos hormônios, porque ele acaba estimulando demais a insulina no nosso corpo, e isso pode trazer problemas futuros. Então, só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda o máximo de 10 colheres de chá de açúcar por dia para as pessoas conseguirem manter bons níveis de saúde. Então seria mais ou menos em torno de 50 gramas, eles colocam que seria o máximo recomendado para você consumir de açúcar diariamente. Algumas pessoas elas têm o hábito de beber refrigerante. Um exemplo seria a Coca-Cola. Uma lata de Coca-Cola ela tem cerca de 37 gramas de açúcar, ela tem em torno de 7 colheres de açúcar. Se o máximo recomendado são 50 gramas, numa lata de Coca-Cola você já consumiu a maior parte dessa recomendação. Então você imagina se uma pessoa às vezes está num bar ou está num restaurante, ela resolve tomar 2 latas de Coca-Cola. Ela já excedeu a quantidade que seria recomendada, a quantidade máxima permitida. Então esse exemplo do refrigerante ele mostra o excesso de açúcar que está nesse tipo de bebida. Um outro exemplo também seria no café. Quantas pessoas que às vezes não tomam 2, 3, 4, 5 xícaras de café por dia, em todas as xícaras elas colocam de 1 a 2 colheres de açúcar. Se uma pessoa que toma 5 xícaras de café por dia e ela coloca 2 colheres em cada xícara que ela toma, ela já vai consumir essa quantidade que seria recomendada. E é claro que tem alimentos que a gente acaba às vezes consumindo e a gente nem percebe que eles têm tanto açúcar. Um exemplo que as crianças consomem muito seria o todinho. O todinho tem em torno de 23 gramas de açúcar em uma caixinha pequena. Então você imagina, a criança às vezes ela já vai comer algum outro doce, algum outro alimento que tenha açúcar durante o dia e só nessa porção ela já consumiu praticamente metade do recomendável. E outro alimento também que às vezes a gente acaba comendo demais sem perceber seria o chocolate. Uma barra daquelas de 100 gramas, ela tem em torno de 48 gramas de açúcar. Então também você já acaba consumindo toda a porção de açúcar de consumir uma barra dessas. Com essa reflexão, a gente vai conseguindo dosar a quantidade de alimento que a gente vai consumir desses alimentos. Se você gosta de tomar refrigerante, você não precisa cortar totalmente do seu cardápio, mas pense muito na frequência com que você toma o refrigerante e principalmente na quantidade que você toma. Se você está acostumado a tomar uma lata de refrigerante, experimente dividir essa lata com uma outra pessoa e tomar somente metade da porção. Se você gosta de consumir chocolate, em vez de comer uma barra inteira de 100 gramas, corte ela em pequenos pedacinhos e consuma porções menores, para você não exceder essa quantia de açúcar que você vai consumir todos os dias. Bom, e nesses casos, quando a gente pensa em excesso, se você consumir 1 colher a mais de açúcar por dia, você já teria que fazer em torno de 1 a 2 minutos de caminhada ou de bike, numa carga um pouco mais leve, para você conseguir gastar aquilo que você ingeriu de açúcar no seu dia ou às vezes em alguma refeição que você consumiu algum alimento. E o segundo vilão da nossa alimentação seriam as frituras. Por exemplo, se você vai consumir batata frita, uma porção de 10 tirinhas de batatas fritas, ela já tem 96 quilocalorias. E muitas vezes a gente consome fritura sem nem perceber a quantidade que a gente está consumindo. Batata frita, por exemplo, se você está num barzinho, comendo um petisco, tomando alguma coisa, é bem provável que você vai consumir uma quantidade muito maior que isso. Um outro exemplo são aqueles salgadinhos como coxinha, bolinho de queijo. Eles têm em torno de 55, 56 quilocalorias por unidade, por aquelas unidades pequenininhas. E eles têm cerca de 3 a 4 gramas de gordura em um salgadinho desse pequeno. Então a gordura, ela fornece 9 quilocalorias por grama consumida. Então você imagina, se 3 gramas já estão numa coxinha pequena, você pense quantas coxinhas você às vezes consegue consumir num bar, consumir numa festa que você vai, e quanta de gordura que você vai estar ingerindo e que você vai precisar gastar essa gordura. Se a gente for pensar na esteira, na bike, você teria que fazer em torno de 7 minutos para você conseguir gastar
a quantidade de gordura que está em apenas um salgadinho. Então sempre eu falo para você prestar atenção nas porções que você está consumindo. Se você conseguir reduzir algumas unidades de coxinha ou de bolinho de queijo ou algumas tirinhas daquela batata frita, você já vai estar ingerindo uma quantidade menor de calorias e de gorduras, e isso vai te ajudar a emagrecer e vai te ajudar a manter o seu corpo também, se você já passou pelo processo de emagrecimento e já chegou no peso que você gostaria. E o nosso terceiro vilão seria o álcool. Sim, o álcool ele também fornece calorias, ele também contribui para que você engorde e ele também dificulta o emagrecimento. Cada grama de álcool que você consome, ele fornece 7 quilocalorias para o seu corpo. Então, além das calorias que você consome dos carboidratos e das gorduras, você tem que pensar nas calorias que o álcool também está te fornecendo. Só para você ter ideia, uma lata de cerveja, que a maioria das pessoas acaba consumindo muito mais do que isso, ela fornece 140 quilocalorias para o seu corpo. Muitas vezes, se você vai consumir um lanche no meio da tarde, se você vai comer uma fruta, você acaba consumindo menos do que você consumiria em uma lata de cerveja. E uma lata de cerveja, para a grande maioria das pessoas, é uma porção muito pequena, perto do que elas costumam consumir quando elas sentam com os amigos num bar ou quando elas estão num churrasco, por exemplo. E para aquelas pessoas que gostam de consumir vinho e que utilizam daquela desculpa que o vinho ele faz bem, que ele fornece antioxidantes para o corpo, ele faz bem para o coração, você também precisa tomar cuidado, porque uma taça de vinho ela vai ter em torno de 170 quilocalorias. E isso não é tão fácil da gente gastar depois nos treinos da semana. Se a gente for pegar lá a bike e a caminhada, que vai gastar em torno de 3 a 4 quilocalorias por minuto, pense quantos minutos você vai precisar fazer para você gastar uma taça de vinho. Então, muitas vezes aquele treino aeróbio, aquela caminhada que você vai fazer ali cerca de 40 minutos durante a semana, ela já vai gastar uma taça de vinho que foi consumida. Se você tomar mais de uma taça, você teria que fazer um treino mais longo ou um treino mais intenso para você conseguir gastar esse excesso que vai estar no seu corpo. E o último exemplo que eu vou dar de bebidas alcoólicas, às vezes também a gente está numa festa ou a gente está em algum barzinho, a gente acaba pedindo uma bebida diferente e muitas pessoas, os brasileiros especialmente, eles gostam da caipirinha. E a caipirinha, se ela for feita do jeito tradicional, com a cachaça ou com alguma outra bebida alcoólica, mesmo a vodka, e o açúcar, ela vai fornecer uma quantidade muito grande de calorias, não só do álcool, mas também do açúcar. Então, uma tacinha, uma dose de caipirinha, ela vai fornecer em torno de 263 quilocalorias. Isso muitas vezes é o que a gente pode consumir numa uma refeição leve, com uma proteína magra e uma salada, ela vai fornecer em torno de 250 a 300 quilocalorias e a gente estaria comendo uma refeição completa. No caso de uma caipirinha que você tome, você está consumindo a mesma quantidade de calorias, só que apenas numa bebida alcoólica, para você ter aquela sensação de prazer, aquela sensação de relaxamento, às vezes no seu final de semana. Então tome muito cuidado com as porções que você consome, com as bebidas que você escolhe ingerir no seu final de semana e principalmente com as quantidades, né? Se você quer mesmo tomar uma caipirinha, você faz muita questão, você vai ter que economizar depois em outras coisas, você vai ter que economizar nos petiscos que você vai consumir. E também pense se você vai consumir essa caipirinha com açúcar, se não dá para tirar o açúcar e deixar somente a bebida alcoólica com a fruta, para você deixar essa bebida um pouco mais leve para você. Bom, esse vídeo então foi para alertar vocês, porque às vezes a gente está lá no final de semana comendo, bebendo, comendo coisas que a gente gosta e a gente nem percebe a quantidade de calorias que a gente está ingerindo com açúcar, com álcool e com gordura, especialmente de frituras, quando a gente está ali naquele momento de lazer e a gente está comendo algo que a gente gosta muito e a gente está baseado só na satisfação e no prazer do momento, sem pensar na quantidade que a gente está ingerindo e sem pensar o quanto aquilo pode sobrecarregar o nosso corpo e o quanto aquilo vai dificultar a gente de atingir aquele corpo, aquele peso ideal que você está buscando, aquele tipo de corpo que você tanto deseja. Então fiquem muito atentos com as porções que vocês forem consumir e também com a frequência que vocês consomem esse tipo de alimento, esse tipo de bebida no seu dia a dia. Eu espero que esse vídeo ajude você a ter mais consciência na sua alimentação e te ajude a conquistar aquele corpo que você está buscando. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!